Olá, queridos! Eu sou a Gabi Oliveira e você está aqui comigo no canal Gabi Te Vê. E hoje nós estamos aqui num momento muito especial, inaugurando esse novo quadro do canal, onde nós vamos estar falando sobre mulheres empreendedoras. Quem são essas mulheres? Aonde elas estão? Elas estão espalhadas aqui na nossa cidade, elas são poderosas, elas são maravilhosas, elas são sensacionais. E elas têm uma história de vida que vai inspirar a sua vida. E eu tô aqui com uma pessoa que eu amo. Eu não vou apresentar ela. Eu sei que muitas já conhecem, porque olha o poder dessa mulher. Ela vai se apresentar, mas antes dela se apresentar e dizer pra vocês qual é o negócio dela, eu quero dizer que, além de tudo, é uma amiga muito especial. Uma amiga de infância. Né? É daquelas pessoas que a gente carrega desde pequena com a gente. E a gente se afastou durante um tempo porque a vida levou para alguns lugares diferentes, mas em dado momento nossos caminhos se cruzaram. E hoje ela tá aqui para dizer um pouquinho dela e a gente vai conhecer durante toda essa entrevista, que tem vários blocos. Você vai estar conhecendo um pouquinho mais dessa pessoa maravilhosa. Se apresenta aí. Prazer, pastora. Muito bacana estar aqui, viu? Mais uma vez, né? Que de vez em quando ela me chama. A gente tá junto. Bom, meu nome é Cristiane Fadiga, eu sou estilista e diretora criativa da Macherie e vim aqui para falar um pouquinho de mim para vocês, que essa moça linda que me pediu. Vocês estão curiosos, querem saber mais um pouquinho? Não sai daí não, porque a gente vai pro primeiro intervalo desse bloco e continuando a seguir a gente vai fazer. Mas eu quero dizer uma coisa, se você quiser saber mais sobre esse programa, sobre esse canal, o link dessa entrevista vai estar aqui na descrição do meu Instagram. Então clica aí, porque você vai se surpreender com essas histórias sensacionais, ok? Voltamos agora com o nosso segundo bloco, mas antes eu quero te dizer uma coisa. Se você tem alguma pergunta que você queira fazer, vai nessa descrição, deixa a pergunta lá na bio e nós vamos estar respondendo. E quem sabe você não pode ser a próxima mulher a estar conosco nesse canal, né? Porque a gente vai continuar, porque a gente quer trazer essas histórias inspiradoras. E aí, eu começo com a Cris, agora que ela já se apresentou, falou o negócio dela. E eu quero que a Cris conte a sua história. Primeiro você falou pra gente, né? Quem era você? Mas por trás da Macherie tem uma história linda que as pessoas precisam ouvir. E eu quero que você conte pra gente como começou o seu negócio. Eu sei que a gente que se conhece, né? Eu sei um pouquinho, mas eu sei que houveram várias fases. Eu quero que você conte um pouquinho como que começou isso. Tiveram muitas fases. Na verdade, assim, eu vim de vendas e fui decoradora 12 anos. Eu decorava interiores de casa. Fazia planta baixa de casa. Olha, isso eu não sabia, não! Eu fiquei 12 anos trabalhando nessa área. E aos poucos, eu já estava muito tempo trabalhando numa única empresa. Eu fui migrando aos poucos como desenvolver produtos para algumas empresas, dentre elas a Imaginário aqui em Teresópolis. Depois de estar desenvolvendo muitos anos produtos para algumas empresas, aí eu comecei a trabalhar com moda de fato e de verdade.
E foi incrível, assim, porque foi uma apesar de trabalhar tudo na área criativa, é totalmente diferente, porque a gente está falando que eu trabalhava com algo estático, né, interiores de casa, e eu fui migrando para moda aos poucos. Primeiro eu fui trabalhar com produto, desenvolvimento de produtos, e logo depois eu comecei a estudar moda e fazer tudo que você possa imaginar dentro da moda, desde modelagem até tudo. Tudo mesmo. E hoje tá aí o resultado dessa experiência de vida, toda essa troca. Mas eu quero, Cris, que você conte um pouquinho para as pessoas que estão vendo essa entrevista, estão contando as dificuldades que elas tiveram. E eu sei que você passou por muitas dificuldades. A gente tem falado isso, né? Que às vezes a gente olha para uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que hoje se torna conhecida. Tudo isso que a gente tem vivido de internet, de mídia, veio trazer pra gente, né? Essa exposição. Foi muito. Né? Mas por trás desse look aí maravilhoso que você veio hoje pra gente, né? Existe uma história de dificuldade, de superação, de perda. Né? Porque a gente olha às vezes as fotos lindas que são produzidas e a gente não vê por trás muitas vezes a história de superação, de dor, de muitas vezes cair e levantar. Eu quero que você conte um pouquinho. Então, a Machery passou na verdade por muitas fases, porque logo depois que eu migrei para moda, comecei a trabalhar com produto, um tipo de produto que era trabalhar com malharia, que era muito mais fácil. Logo depois veio uma crise muito forte mesmo, e todas as malharias quebraram, todas. Eu lembro desse período. Tu lembra desse período? Lembro. Todas as malharias quebraram. Só que nesse momento eu já estava trabalhando com um outro tipo de produto, que eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre estudo muito, eu sempre trabalhei de maneira muito árdua, tu conhece. Eu fui migrando para outras coisas. Mas houve não só uma quebra, na verdade eu quebrei 2 vezes. Olha, gente. Quebrei 2 vezes. Além de tudo isso, eu fui migrando até chegar onde eu queria, de fato. Eu fui estudando e migrando até que chegasse onde eu realmente me sinto muito à vontade de estar. Mas foi um processo longo de anos. Houveram momentos onde você pensou assim... Inúmeros, desistir? Muitos. Eu trabalhei CLT muitos anos, 12 anos com decoração. Quando quebrei a primeira vez, eu falei, agora eu vou voltar de novo. Mas eu sabia que não era o caminho. Eu sabia que eu tinha muito mais competência para fazer algo muito extraordinário. E quando a gente fala de quebrar, né, Cris, as pessoas não entendem que por trás dessa quebra existe uma vida financeira por trás. Não, existe não é só financeiro. Né? Na época emocional. eu tinha 4 filhos, gente. 4 filhos, uma fábrica, 17 funcionários. É muita coisa que envolve, não sou eu. Carregar um peso disso é muito difícil. Não é? Você fechar uma fábrica e ir embora, pra você tá ótimo. O problema é quando você fecha uma fábrica e você tem um monte de pessoas atrás de você. E você olha pra eles, nossa, chega a me emocionar. E você olha pra eles e você tem a certeza absoluta que você tem uma missão. Uma missão muito maior do que isso. Muito maior do que você carregar esse peso. E aí a gente continua. A gente se fortalece, se faz forte de novo. Chora uns 10 minutos, se fortalece de novo, se enche de Deus, porque é Ele que dá força. Estuda tudo de novo. Vê onde está errado e começa de novo. E não é fácil, né? Não, muitas dores, muitas lágrimas, muitas horas mal dormidas. Eu não sou uma estilista apenas de desenho, eu sou uma estilista que faço modelagem, então eu fico o dia inteiro em pesquisa, em modelagem, em desenvolvimento de produto. Eu já cheguei a trabalhar 20 horas por dia para que o sonho se realize, para que quando as peças chegasse um sonho, porque na verdade é um sonho realizado, né? Com certeza. Mas não é só isso que eu falou, que todo mundo vê, é algo muito grandioso atrás de tudo isso. São mulheres que têm levado uma missão, mas a gente tem muita coisa legal. A gente vai terminar agora esse bloco e a gente volta pro outro. Esse bloco, né, é emocionante, porque não tem como a gente não se emocionar. A gente volta no outro bloco, não sai daí, eu espero você, ok?
vamos agora para o último bloco. Eu sou a Gabi, do canal Gabi TV. E nós estamos conversando hoje com a Cris Fadiga, da Macherry. E tem sido uma entrevista assim, muito legal durante todas essas perguntas, né? Esse caminho. E eu queria que a Cris, nesse último bloco, deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão pensando e se identificando, né, com essa história de dor, com essa história muitas vezes de ter que recomeçar tudo do zero. Porque quando a gente olha para a Cris hoje, e eu que conheço a vida dela, eu sei que é uma pessoa que teve que recomeçar tantas vezes. Né? E eu sei que enquanto eu tô falando com ela, o filme tá passando na cabeça dela. Né? E eu preciso me segurar porque eu sou super chorona também, mas hoje eu sou entrevistadora. Tem que manter a linha. Tem que manter a linha, conversando com esse sonho. Eu sei que passa um filme na cabeça dela, né? Depois de ter 4 crianças, 4 filhos. Tem que ser várias mulheres em uma. A mãe, a empresária, a mulher, a pessoa que ia empreender sempre na sua casa, empreender a sua história, né? E hoje eu sei que existem, sabe, Cris, muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra sua. Então, assim, ouvir o que você acha que é preciso ter pra recomeçar. Eu olho hoje a Cris, gente, ela tem a família dela toda envolvida com ela no negócio dela. Coisa mais linda, porque o propósito da missão dela uniu não só o desejo dela. É verdade. Né? Mas uniu toda a família, toda a família. Então, isso que é muito legal, assim, quando aconteceu essa pandemia e teve que fechar, obviamente, nós mulheres somos muito mais guerreiras que os homens. Não tô falando que os homens não sejam, mas nós somos mais fortes. Resilientes, exatamente. Né? Somos muito mais fortes. E eu vi muitas vezes o meu marido deitado, chorando. Desesperado. E a gente que tem que se levantar mesmo. Verdade. E a gente arranca força, sabe Deus de onde, pra começar tudo de novo. E foi exatamente... Então, na verdade, a primeira coisa que eu posso falar pra vocês é: sejam extremamente perseverantes. Cada uma de nós temos um propósito muito forte. Isso eu não tenho dúvida alguma. Tem algumas pessoas que são pra encontrar outras pessoas, tem outras que é pra fazer roupas lindas, Seja muito perseverante, porque as dificuldades vão aparecer e não são poucas, são muitas. Outra coisa que eu falo para vocês é que para vocês estudarem muito, estarem próximo de pessoas que fazem o que vocês querem. Por exemplo, eu trabalho com moda, então eu me envolvo com pessoas que trabalham com moda, que vão a desfiles. E isso vai te dando muito know-how. Vai abrindo o seu leque, né, de relacionamento, mas dentro da tua área. Então eu sempre fui muito bem influenciada. O pessoal fala assim: nossa, meus filhos falam pra mim assim, tu é prefeita da cidade. Meus filhos falam que eu sou prefeita da cidade, porque eu conheço muita gente, mas muito em função disso. Então esteja próximo de pessoas que da tua área, que você vai alcançar muito mais. Eu trabalho com moda, por exemplo, então eu sempre estou perto de pessoas com desfile, eu estou perto de pessoas que trabalham com tecido, porque eu tenho fabricação própria. Eu estou sempre perto de pessoas que têm outras fábricas. Eu estou sempre perto de outras mulheres, por exemplo, que trabalham, que têm fábrica de bijuteria. Então isso acaba te aumentando muito o teu leque. Outra coisa que eu posso falar para vocês é que não desistam no primeiro tropeço. Primeiro tombo, né? Porque o primeiro tropeço vai vir. Isso eu posso garantir isso pra vocês. Isso é da vida. Mas o mais importante é permanecer firme no seu propósito. Se você acha que teu propósito é esse e que você vai alcançar outras mulheres, vai fazer outras mulheres felizes, que é o que eu vejo, sabe? Quando eu vejo a mulherada vestida, arrasando, é isso! Eu falo, é isso que a gente precisa e alcançar outras pessoas. Ai, que coisa linda. Eu vibro, gente. Quando eu vejo as roupinhas passando, eu falo, nossa, fui eu que fiz, a minha galera tá ali. Então é muito gostoso isso. Geralmente a gente tem essa coisa, né, da competitividade entre mulheres, essa coisa da competição, até no mesmo ramo. E eu sei que essas mulheres que eu caminho, que têm caminhado comigo, eu vejo, gente, a Cris, a Omar, a Sabrina, né? Elas são mulheres que elas somam umas coisas. Elas têm, né, que estar perto. Eu acho que isso a mídia social também trouxe muito pra perto. Ou você está junto e aparece,
ou você não está. Não existe essa coisa que ela, né, de competir, elas estão, cada uma tem seu público, cada uma tem, né, tem os seus. Eu sou apaixonada nas duas, eu, né, tô sempre com as duas, entendeu? Nós estamos sempre juntas e a gente vê nos bastidores, eu quero dizer pra vocês, é uma realidade. Elas são juntas, elas se beijam, elas se abraçam, elas têm mostrado que a nossa cidade precisa de mais mulheres como elas, que vendem moda, mas estão juntas e uma vibra com o sucesso da outra. E isso me inspira. Porque eu digo assim, nós não precisamos carregar o legado de mulheres que são divididas, de mulheres que não se unem, de mulheres que têm inveja umas das outras. Não, mas de mulheres que se unem para recomeçar e se juntar no propósito. Sabe que essa é a principal motivação que eu tenho a gravar um quadro como esse. Com certeza. Poder inspirar mulheres que tem histórias de vida a recomeçar. E a gente tá arrumando já pro finalzinho, né? Se você gostou, infelizmente, né? Porque a gente tem time, ele tem tempo. E se você tá gostando do que você tá ouvindo, do que você tá vendo, eu quero que você curta, que você compartilhe e que você leve essa mensagem, não só para mulheres, mas que para homens, de repente, que precisam olhar e ver que assim como a Cris precisa se levantar na sua casa, tantas mulheres que vão estar aqui, talvez esses homens olhem e falem assim, nossa, eu preciso incentivar a minha mulher a fazer isso também. Verdade. Eu preciso ajudar a minha mulher que tá lá na cama, em depressão. E essa é a mensagem que eu quero dizer para você. Compartilhe, curte, não só porque a gente quer ter engajamento, mas porque a gente entende que isso é muito mais do que engajamento. Isso é uma missão de vida. Hoje existe muita gente precisando recomeçar. Tem muita gente sendo os bastidores da sua vida, sabe, Cris? E precisando ser protagonista da sua história. Esse quadro é para pessoas que querem assumir o comando da sua vida debaixo do comando de Deus. Amém. E serem protagonistas da sua história. Então, queridos, fiquem com essa palavra. Fiquem com Deus. E eu continuo esperando vocês no meu canal com muita coisa legal que tá acontecendo, tá ok? Um beijo. Obrigada, Cris. Obrigada.